A escritora Stephanie Medeiros, para o Dia Internacional da Mulher, nos contou um pouco sobre a sua história e a edição de seus 2 livros. Você assiste na íntegra essa entrevista, onde Stephanie nos mostra mais livros escritos por mulheres de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Olá, eu sou escritora e roteirista cuiabana e eu vou aproveitar esse momento um pouquinho para falar de literatura, que é um dos meus favoritos. Eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória na literatura, que começou já há muito tempo. Começou informalmente aos 10 anos de idade, escrevendo os famosos diários. Aquele que tinha as folhas rosa, verde, azul e todo negociadinho com florzinha, não sei o que. Foi esse o primeiro diário que eu tive, que eu comecei a escrever de forma mais frequente. Depois disso, foi mais ou menos na adolescência, quando eu estava no ensino médio, que surgiu a vontade de realmente ser escritora. Não só escrever por hobby ou para relatar alguma coisa interessante que tinha acontecido. E foi nessa época que eu comecei a experimentar com poesia, com conto, com crônica, com coisas assim. E dessa época, reunindo os poemas e coisas que eu escrevia, surgiu o meu primeiro livro, muitos anos depois, que é o Borboletas Infinitas de Coração Perfeito, que foi publicado em 2014. E esse livro é uma coletânea de poemas dessa época e um pouquinho mais tarde, mas ainda que tem esse traço de quem ainda está experimentando, quem está tentando encontrar o próprio caminho na literatura. O livro não é mais meu preferido, mas eu considero muito importante por ter sido o primeiro passo. A publicação, na verdade, veio com um empurrãozinho tanto dos colegas, dos pais, quanto do Ramon Carlino, que é o editor, e do Eduardo Maon, que também é um outro escritor aqui de Mato Grosso. Que eles leram, ajudaram a dar comentários e falaram, não, publica. E aí foi que surgiu a publicação, teve o lançamento, foi uma coisa mais... Foi um passo importante, algo que eu considero essencial nesses primeiros passos. Depois, eu descobri que poesia não é realmente a minha praia e que, na verdade, é a prosa que eu realmente gosto. Só que a prosa era um pouco mais difícil porque exigia muito uma disciplina que eu ainda não tinha naquela época. Então, em 2013, eu concluí meu TCC, que era sobre o Manuel de Barros. Era para ser um livro-reportagem sobre o Manuel de Barros. Eu entreguei os primeiros capítulos, fiz a pesquisa, entrevistas e tal, mas aí em 2015, eu percebi que não era um livro-reportagem que eu queria escrever. Eu queria escrever ficção, romance. Então eu peguei todo esse material e com ele, depois de muita tentativa e de muitas falhas, que eu não conseguia terminar esse livro de jeito nenhum, por não ter disciplina, eu encontrei um modo que eu consegui escrever e aí surgiu o último verso, que é o meu primeiro romance, que agora está na 2ª tiragem. E ele conta a história de um poeta no final da vida, que ele está escrevendo o último livro e ele quer se dedicar integralmente à literatura, só que não tem como, porque a vida acontece, os familiares estão em volta, acontece imprevistos que não tem como controlar. Então é um pouco sobre isso, que também era uma questão minha. E o livro foi publicado pela primeira vez em 2016. Ele tem a primeira edição do Prêmio Mato Grosso de Literatura e agora está na 2ª tiragem. E foi assim, outro ponto de virada, eu acho, porque foi com esse livro que eu vi, não, eu consigo escrever prosa longa. Apesar de ser difícil, eu encontrei um modo de fazer isso funcionar. Que, na minha cabeça, naquela época, tinha que ser algo espontâneo. Algo que vinha com a inspiração, aquela coisa de tomar vinho, a luz de velas, escrevendo de uma forma meio romântica. E isso não funciona pra mim, apesar de ser uma imagem bonita. Então, depois que eu entendi que eu tinha que planejar tudo antes, fazer como que um script da trama e dos personagens no futuro, aí saiu. E aí eu sei que vão sair outras coisas, porque agora não tem como não escrever.
é algo que pra mim é tão importante quanto respirar. E eu acho que é isso. E como escritora, eu quero aproveitar a oportunidade para indicar outros livros escritos por outras escritoras mulheres. Começar pelos livros que foram produzidos por escritoras residentes em Mato Grosso, mesmo que as escritoras ainda não estejam mais aqui, mas foram escritos e publicados aqui. Começar pelo Insânia, da Luciene Carvalho, que é um livro de poesias. Tem também o Leite de Acaso, da Lucinda Persona, que também é poesia. O da Luciene tem trechos de cartas, poemas, relatos pessoais. Uma coisa, é um livro que eu consideraria mais pungente. O da Lucinda é um ambiente mais intimista, mais doméstico, mais melancólico. Esses dois são os de poesia. Aí tem o Não Presta Pra Nada, da Marta Corro, que foi lançado em 2016, que é um livro de contos. São 12 contos, os 12 contos sobre mulheres. E às vezes até a gente confunde a narradora desses contos com a própria Marta Corro. Apesar de não conhecer ela tão bem, parece que quando você lê, você imagina que é ela. E por último, é um romance da Deca Machado, que também é uma escritora. Ela não mora mais aqui, porém ela publicou esse livro aqui, que é um romance, seria o equivalente das comédias românticas da literatura. É o tal do Chiclete, que é uma história de amor bem água com açúcar, bastante divertido e bastante engraçado. Agora passando para a parte de literatura nacional, que considera literatura nacional produzidas por autoras de vários estados. Primeiro por o Quarto de Despejo, que já se tornou um clássico da literatura da Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele é de partir o coração, sinceramente. E apesar de ter essas partes muito pesadas mesmo, de relatar a realidade de uma mulher de favela, de uma mulher que vive catando lixo, ele também tem uma parte linda que é o amor pela literatura e pela escrita. E eu recomendo muito esse livro. E o da Hilda Hilst, que é a coletânea de poesias, são todos os livros de poesia dela, foi um livro publicado recentemente nessa poesia completa. Ler de uma vez em dose homeopática, esse também é um bom livro de cabeceira. Sempre ler um poema, eu recomendo muito. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, também já é um livro mais denso, que eu considero ele de uma leitura mais pesada e difícil, por ter diversos narradores. E não ter aquela parte, tipo, não, vou parar esse narrador aqui e passar pro próximo. É tudo junto e são as 3 protagonistas, 3 meninas que vivem durante a ditadura militar. E assim, é um livro realmente imperdível, porém para se ler com calma. E por fim, de literatura internacional, recomendar primeiro Americana, da Chimamanda, que é um livro sobre uma jovem nigeriana que vai estudar nos Estados Unidos, é uma jovem negra, e mostra toda essa trajetória dela de autoconhecimento e de se tornar uma mulher que vive entre os dois países, de quebrar os estereótipos do que é a Nigéria e de como é uma pessoa nigeriana vivendo nos Estados Unidos. É um livro impecável, a leitura não é difícil, eu li esse livro aqui em acho que em 5 dias e ele é bem grande porque você não consegue realmente largar. O outro, esse é também um livro para ler com paciência porque ele é pesado. Esse é um livro de reportagem, na verdade, da A Guerra Não Tem Moço de Mulher. Eu não vou nem arriscar a dizer o nome. Mas é um livro que tem várias entrevistas de mulheres que foram soldadas durante a Segunda Guerra Militar. E é uma coisa que eu nem sabia que tinha mulheres lutando enquanto soldados. E tem vários relatos, várias histórias disso. E é assim, muito, muito bom. E muda a sua perspectiva sobre como foi alguns eventos da história, que é algo essencial. E por fim, o livro preferido de 2017, O Amiga Genial. Esse aqui é o primeiro de uma tetralogia, que é da Helena Ferrante, que é uma autora italiana, que vai contar a história de 2 amigas da infância até a velhice. E assim, conta todas. Esse livro contém a vida inteira. E ele é realmente
uma leitura fácil, é uma leitura que vicia e é uma leitura muito enriquecedora. Só tem elogios para esse livro. E é isso, esses são os livros que eu indicaria para leitura de 2018.